Aula número 12, galera. Vamos falar sobre. Eu acho que isso aqui o tema é campeão de perguntas nos comentários, no direct do Instagram, cara. Espaçamento do nosso pomar. Isso aqui é uma coisa que me perguntam demais. Vocês não têm noção do quanto. E pra ser bem sério pra vocês, pessoal, eu acho que muita gente, se eu fosse falar pra vocês assim, botar em percentual o que as pessoas mais erram na cultura do maracujá, eu diria que assim uns 30% de quem produz maracujá erra nisso aqui. Erra na hora de definir o espaçamento. Muito porque acaba entrando num vício antigo de raciocínio que eu espero tirar isso da cabeça de vocês hoje nessa aula, tá certo? Então, muita gente, pessoal, acredita nessa máxima, né? De que muitas plantas significa muita produtividade, né? Isso é o vício antigo que eu falei para vocês, uma mentalidade muito antiga de que você obrigatoriamente para ter alta produtividade tem que ter muitas plantas, tá? De cara, né, pessoal? Parece lógico. Parece lógico, quanto mais plantas num determinado espaço, mais produtividade eu vou ter. Mas a gente precisa esclarecer, pessoal, que a quantidade, na verdade, não é o determinante para você ter alta produtividade. Não é, tá? A variável mais determinante para você ter altas produtividades é a qualidade do seu manejo, tá? Então, na verdade, esse pensamento a gente vai ajustar ele para falar dessa forma aqui. Muitas plantas bem cuidadas significa muita produtividade. Muitas plantas mal cuidadas, muito prejuízo, tá? Muito prejuízo. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque o espaçamento, ele é fundamental, você escolher o espaçamento adequado, é fundamental justamente para a qualidade do manejo. Então, como eu falei para vocês, não adianta eu colocar muitas plantas em um determinado espaço, ou seja, fazer um espaçamento bem adensado, que a gente chama na cultura do maracujá, nas outras culturas também, um adensamento muito grande de plantas em um pequeno espaço, se eu vou cuidá-las, se eu vou abrir mão de ter um manejo caprichado, de ter um manejo cuidadoso, de ter um manejo bem feito. Não adianta isso. Não adianta mesmo, pessoal. Não adianta você falar assim, pô, eu não vou conseguir cuidar bem, mas pelo menos eu vou ter 1000 plantas no lugar de ter 500, por exemplo. Eu vou ter 1000 plantas, então cuidando elas mais ou menos, elas vão produzir a mesma coisa que 500 que produziu. Não é bem assim. A conta não é essa, tá certo? A conta não é essa, porque um maracujá mal manejado, pessoal, ele não produz metade do bem manejado. Ele produz 10% do bem manejado. Entendeu? Então, a queda é brusca de produtividade. Por isso que eu falo para vocês que é muito prejuízo se você tiver a quantidade de plantas que for, mas não cuidar bem delas. Então, o mais importante, pessoal, no final das contas, é o manejo. Depois é a quantidade de plantas. Então, dê preferência para um espaçamento que vai garantir uma boa qualidade de manejo, tá? E aí você pode estar se perguntando, né? Beleza, mas no que o espaçamento vai influenciar na qualidade do meu manejo? Né? Você pode estar se perguntando isso. É o seguinte, pessoal. Primeiro, ele vai simplificar tudo para você. Isso eu vou dar uns exemplos para vocês na prática disso, com fotos e tudo mais, tá? Do nosso pomar e tal, direitinho, para vocês entenderem como ele pode simplificar o manejo, tá? Ele facilita o controle de pragas e doenças, porque quando você tem um pomar menos adensado, pessoal, você tem um pomar mais arejado, um pomar com aquela, vamos dizer assim, uma menor quantidade de ramificações, aquela cortina não vai ser tão cheia de ramificação, não vai acumular tanta matéria seca dentro, como eu já falei para vocês, esse acúmulo de matéria seca acumula também a umidade e dificulta o nosso controle de pragas e doenças, tá certo? Esse espaçamento também adequado, ele facilita a colheita, você pode testar a forma de colher seu maracujá de maneiras diferentes e que podem dar resultados melhores para você, como nós fizemos, tá? Simplifica também o manejo de irrigação, tá certo, pessoal? Então, um espaçamento adequado, pessoal, ele interfere em tudo isso que eu estou falando para vocês, ele tem esse efeito, você escolher um espaçamento que vai se adequar melhor à sua situação, vai ter todo esse efeito sobre o seu manejo e isso vai resultar em melhor produtividade para sua planta, eu lhe garanto, tá certo? Eu garanto para vocês isso, porque eu já falei para vocês a nossa produtividade aqui nas outras aulas.
E a nossa produtividade, pessoal, é com um espaçamento, que eu vou até mostrar para vocês, um espaçamento de 3 metros entre plantas. É um espaçamento grande para o maracujá, não é um espaçamento adensado, é um espaçamento que tem poucas plantas, tá? E nós já fizemos um experimento muito adensado e nós tivemos um resultado muito ruim, que eu já até mostrei para vocês antes também. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, é comprovado pela nossa própria experiência, tá? Então, aqui eu tenho algumas alternativas de espaçamento para vocês. Primeiro, entre plantas, tá certo? Que vão ficar na mesma linha. A gente tem espaçamento de 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1,5 metro, 1 metro, 75 centímetros entre plantas. Aí vocês percebem aí que vocês vão tendo de menos adensados, que começa lá com 4 metros e 3 metros, e vamos tendo até os mais adensados, que é de 1 metro e 0,75, tá? Mas nós também temos o espaçamento entre as espaldeiras, tá? Entre as linhas de plantio, certo? Então a gente tem de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros entre espaldeiras, tá? A gente tem que entender que isso vai influenciar no quê? No tamanho dos equipamentos e de máquinas que nós vamos usar. Se a gente tem uma linha um espaçamento entre linhas mais estreito, obviamente vamos precisar de máquinas menores ou vamos ter que deixar nossas máquinas grandes fora do pomar para poder fazer nosso manejo, tá certo? Então é nisso que influencia essa questão dos espaçamentos, das alternativas de espaçamento para máquinas e equipamentos, por exemplo. Beleza? Agora, pessoal, além dos espaçamentos que a gente tem, nós temos as formas de plantio, que vão estar, de certa forma, interligados também com essa influência sobre o espaçamento, tá? Nós temos a forma de plantio tradicional, que o plantio é realizado na mesma linha das espaldeiras. Eu já vou ter imagens para ficar mais claro para vocês. Ou seja, temos as nossas espaldeiras e as nossas plantas estão na mesma linha, sendo plantadas abaixo das espaldeiras. Qual é a vantagem disso aqui, de ter forma de plantio tradicional? Ela simplifica o nosso manejo, simplifica bastante o nosso manejo, tá? Já vou explicar para vocês por quê. E nós temos as desvantagens, né? Quais são as desvantagens da forma tradicional? Que a gente utiliza mais mangueiras para irrigação, porque se nossas plantas estão embaixo das espaldeiras, para cada espaldeira nós vamos precisar de uma mangueira. Então a gente já usa muito mais mangueiras para esse caso aqui na irrigação, tá? E ela não possibilita um grande adensamento, tá certo? Por que ela não possibilita um grande adensamento? Porque você vai ter plantas muito próximas das outras que vão estar ramificando umas por cima das outras. Ah, Ricardo, mas o maracujá ele forma essa cortina, não é normal? Sim, mas se você tiver duas plantas que vão formar uma cortina, essa cortina aqui nós vamos ter, vamos dizer assim, uma proporção boa de folhas sobrepostas de cada planta. Então, querendo ou não, vai ter um bom aproveitamento. Se você tiver 3 plantas no mesmo espaço, 4 plantas no mesmo espaço, formando a cortina, essas plantas vão estar fazendo uma disputa muito mais intensa por luminosidade, por exemplo, tá? Então, nesse tipo de forma de plantio, é difícil você conseguir fazer espaçamentos de 1 metro, 75 centímetros, é muito difícil, tá? Inclusive não é recomendado, beleza? Esse aqui é um exemplo, ó, já ia falar da outra forma de plantio, mas esse aqui é o exemplo, ó, vocês podem ver na foto à esquerda, pessoal, que nossas plantas aqui elas foram plantadas bem abaixo do arame das espaldeiras. Essa é a forma tradicional de plantio, então elas sobem reto até o arame. E aí vocês podem ver aí a mesma coisa acontece na foto da direita, que já é um pomar mais desenvolvido, e vocês podem ver aí que tem mangueira de irrigação para cada linha das espaldeiras, tá certo? Para cada linha de plantio. Então vocês percebem essa situação aí, vocês percebem inclusive na imagem aí, o espaçamento maior entre plantas que a gente tem, certo? Então essa aqui é a forma tradicional de você fazer o plantio do maracujá. Agora nós temos também o modelo em V, pessoal, que tem sido muito adotado, tá certo? Inclusive nós já fizemos um experimento com ele antes. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas?
Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books vão estar disponíveis para você, nossos e-books nós já lançamos inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar, tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo. Você vai no primeiro link que é Seja Membro do canal e aproveite todas as vantagens. Pode clicar nele que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em Seja Membro. Por R$ 39,99 por mês, menos de R$40, menos de R$50, um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal, cursos, e-books, tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no clube de membros e a gente se vê.